Uma pobre empregada confundiu-o com um mochileiro sem saber que ele era o milionário dono do café. E o que ele fez a seguir surpreendeu toda a gente. Antes de começarmos a história, deixe um comentário dizendo de que cidade está a assistir. E no final, não se esqueça de avaliar esta história de 0 a 10. Aproveite. A porta do Café Magnafe Lisboa abriu-se e todas as cabeças se viraram ao mesmo tempo. Um homem tinha acabado de entrar completamente encharcado pela chuva forte de Lisboa, aquela chuva fria de início de inverno vinda do Rio Tejo. Uma jaqueta de ganga gasta pingava água no chão, uma t-shirt desbotada colada ao corpo, calças cargo com manchas de lama e tênis que pareciam ter atravessado o país inteiro a pé. Uma mochila velha pendia dos ombros tão usada que parecia prestes a desfazer-se. A barba, por fazer, completava o aspecto de alguém que claramente não pertencia àquele lugar. O silêncio caiu instantaneamente. Clientes em fatos italianos interromperam as conversas a meio. Mulheres de saltos altos e malas de marca arregalaram os olhos. Um executivo puxou a pasta mais para perto, como se o estranho pudesse roubá-la a qualquer momento. O homem parou na entrada olhando à volta com uma expressão indecifrável. A água escorria do seu cabelo escuro, formando uma pequena poça a seus pés. Sofia Bento, que estava atrás do balcão a limpar a máquina de expresso, notou o movimento. Levantou os olhos e viu o homem ensopado claramente deslocado naquele ambiente sofisticado, onde cada chávena de café custava quase tanto quanto uma refeição completa noutro sítio. E também viu os olhares de julgamento, olhares de desdém, olhares de pessoas que tinham a certeza de que aquele homem não podia pagar nenhum copo de água. Sofia conhecia bem esses olhares. Já os tinha recebido mais vezes do que gostaria de lembrar. Sem pensar duas vezes, largou o pano que segurava e caminhou rapidamente até ao estranho. O coração batia rápido não de medo, mas de uma raiva silenciosa perante toda aquela hipocrisia. "Olá", disse ela com um sorriso caloroso ao aproximar-se. "Está bem? Está à procura de alguém." O homem piscou os olhos surpreendido. Esperava ser expulso, não ser recebido com gentileza. Eu só queria um lugar para fugir da chuva", respondeu com uma voz áspera. "E talvez um café se não for um problema." Sofia sentiu o coração apertar. Havia algo na voz dele, uma humildade genuína que contrastava completamente com a arrogância que enchia aquele café todos os dias. "Claro que não é problema", disse ela animadamente, segurando-lhe o braço de forma natural. "Vamos, arranjo-lhe uma mesa confortável." Ela guiou-o até uma mesa num canto mais tranquilo, longe dos olhares. O homem sentou-se devagar ainda, a tentar processar aquela recepção inesperada. "Sinta-se à vontade, está bem", disse Sofia, tirando o bloco de pedidos do bolso do avental. "O nosso cappuccino é maravilhoso. Já lhe trago um bem quente para se aquecer. E sabe que mais este é por minha conta." Não precisa." Ele começou a protestar. "Eu sei que não preciso", interrompeu Sofia com um sorriso brincalhão. "Mas eu quero. Ninguém devia ficar com frio e com fome num dia assim. Deixe-me cuidar de si." "Está bem." Antes que ele pudesse responder, Sofia já tinha desaparecido para a cozinha. O homem ficou sentado olhando à volta. Notou que as pessoas ainda o observavam, mas não se importou. A sua atenção estava completamente na empregada de olhos brilhantes e sorriso sincero. Sofia voltou alguns minutos depois com um tabuleiro. Um cappuccino a fumegar uma generosa fatia de tarte de maçã, com gelado a derreter por cima e um guardanapo dobrado. "Aqui está", disse ela, pousando tudo cuidadosamente. "O melhor cappuccino de Lisboa, se me é permitido gabar um bocadinho." Enquanto arrumava os pratos, Sofia fez algo que não tinha planeado. Movida pelo impulso, tirou discretamente 5 euros do bolso e colocou a nota debaixo do prato da sobremesa, de forma que ele pudesse apanhá-la sem que ninguém visse. "Ei", disse ela suavemente, inclinando-se um pouco. "Não é muito,
Mas use isto para comer algo decente mais tarde. Está bem. Há um sítio a 2 ruas daqui que faz sandes ótimas e baratas. Parece que podia comer uma boa refeição. O homem olhou para a nota de 5 euros. Depois olhou para Sofia e algo mudou completamente na expressão dele. Nos seus olhos havia uma emoção profunda que ela não conseguiu identificar. Parecia surpresa, gratidão e algo mais. Algo que fez o olhar dele escurecer de forma intensa. Não precisava fazer isso, disse ele com a voz instável. Eu sei, respondeu Sofia com honestidade simples. Mas veja, estamos todos juntos neste mundo, sabe? Às vezes tudo o que precisamos é alguém que se importe mesmo que seja só um bocadinho. Ela estendeu-lhe a mão com um sorriso. Chamo-me Sofia a propósito. Sofia Bento. E pode vir aqui sempre que quiser. Está bem. Não ligue para aqueles olhares de julgamento. Eles não sabem nada. O homem apertou a mão dela sentindo o calor e a firmeza do seu aperto. Tyler, disse ele simplesmente. O meu nome é Tyler. Prazer em conhecê-lo. Tyler, disse Sofia com sinceridade. Agora aproveite o seu café antes que arrefeça, e se precisar de alguma coisa é só chamar. Ela piscou-lhe o olho de forma amigável e voltou para o balcão onde outros clientes já a chamavam impacientemente. Tyler ficou ali segurando a nota de 5 euros entre os dedos. Olhou para a empregada a mover-se pelo salão com leveza, tratando cada pessoa com o mesmo cuidado genuíno, independentemente de quem fosse. O que Sofia Bento não sabia, não fazia ideia, era que o mochileiro que tinha acabado de defender era na verdade Tiago Ashford. O bilionário dono daquele café inteiro, o homem por trás da rede Café Magnafe, com 12 unidades espalhadas por Portugal. Tiago tinha vindo disfarçado exatamente por esse motivo, para descobrir quem naquele mundo de aparências ainda tinha um coração verdadeiro, quem trataria bem um desconhecido, mesmo quando ele não tinha nada para oferecer além de gratidão. E ele tinha acabado de encontrar a resposta. Sentado naquela mesa saboreando o melhor cappuccino que já bebera, não pelo sabor, mas pela humanidade que o acompanhava. Tiago Ashford sorriu. Um sorriso genuíno que não dava há anos. E naquele momento, algo dentro dele mudou para sempre. Tiago tomou o último gole do cappuccino e sentiu o líquido quente descer pela garganta. Estava delicioso, mas não era o sabor do café que o mantinha sentado ali. Era a empregada com o sorriso brilhante movendo-se entre as mesas com uma energia contagiante. Sofia estava a atender uma mesa de executivos quando um deles estalou os dedos no ar, chamando-a como se chamasse um cão. Tiago viu a mandíbula dela endurecer por um segundo, mas o sorriso permaneceu. Sim, senhor, perguntou educadamente. Este café está frio. Traga-me outro. E desta vez tente não demorar uma eternidade, disse o homem sem sequer levantar os olhos do telemóvel. Claro! Já trago de imediato, respondeu Sofia pegando na chávena. Ao passar pela mesa de Tiago, ele percebeu que ela revirou os olhos discretamente e murmurou por baixo da respiração. Tente não demorar uma eternidade. Como se eu tivesse poderes mágicos de teletransporte. A seguir, Hogwarts, escola para empregadas feiticeiras. Tiago quase se engasgou com o último gole do café tentando não rir. Sofia percebeu e voltou à mesa dele, inclinando-se ligeiramente com um sorriso conspirador. Desculpe. Ouviu isso? Perguntou com falsa inocência. Às vezes esqueço-me. Penso em voz alta. Ouvi sim, respondeu Tiago, os olhos brilhando de diversão. E concordo completamente. Hogwarts devia oferecer esse curso, não acha? Sofia riu. Feitiços para lidar com clientes impossíveis nível avançado. Eu seria a melhor aluna da turma. Ela estava prestes a sair quando Tiago, por impulso, tocou levemente no pulso dela. Espere. Trabalha aqui há muito tempo. Sofia piscou surpreendida pelo toque suave, mas não se afastou. Há 3 anos, respondeu. Por quê? Só curiosidade.
Tiago soltou o pulso dela rapidamente como se tivesse tocado em algo demasiado quente. Você parece diferente dos outros. Diferente como Sofia cruzou os braços divertida. Como um alien. Porque a minha colega de apartamento já me acusou disso algumas vezes. Diferente de um bom jeito. Tiago sorriu. Trata as pessoas com honestidade. Não finge. Sofia ficou em silêncio por um momento, observando aquele homem de roupas gastas e olhos inteligentes. Havia algo nele que não encaixava. O modo como falava, a postura, era quase como se estivesse a interpretar um papel. Bem, disse ela finalmente. A vida já é difícil o suficiente para sermos falsos, não acha? Prefiro ser eu mesma e magoar-me do que fingir ser outra pessoa. Antes que Tiago pudesse responder, uma voz aguda cortou o ar. Menina. Menina, isto é inaceitável, Sofia. Suspirou dramaticamente. E lá vamos nós outra vez, murmurou piscando para Tiago. Já volto. Não fuja, está bem, Tiago. Observou enquanto Sofia caminhava até uma mulher de meia idade coberta de joias, que apontava furiosamente para uma fatia de bolo. Eu pedi sem açúcar, sem açúcar. A mulher praticamente gritou. Tem ideia de quantas calorias isto tem? Sofia olhou para o bolo, depois para a mulher, e Tiago podia jurar que a viu contar até 10 mentalmente antes de responder. Tem razão. Peço desculpa. Já substituo imediatamente. Disse com uma paciência de santa. Posso sugerir a nossa tarte de limão sem açúcar. É leve e deliciosa. Não. Eu quero o mesmo bolo, mas sem açúcar, gritou a mulher. Sofia manteve o sorriso firme, mas Tiago percebeu que ela segurava o tabuleiro com tanta força que os nós dos dedos estavam brancos. Compreendo perfeitamente. Já volto. Quando passou por Tiago outra vez, ela murmurou sem olhar diretamente para ele. Respira fundo. Conta até 10. Lembra-te, cadeia não compensa. Tiago soltou uma gargalhada verdadeira tão espontânea que várias pessoas se viraram para ele. Não se lembrava da última vez que tinha rido assim. Sofia voltou alguns minutos depois com o bolo sem açúcar, que Tiago tinha a certeza absoluta de que era exatamente o mesmo bolo, apenas num prato diferente. A cliente provou, fez uma expressão de aprovação e dispensou Sofia com um aceno da mão. Quando finalmente teve alguns minutos livres, Sofia sentou-se na cadeira em frente a Tiago exausta. Desculpa, eu sei que não devia sentar-me aqui, mas os meus pés estão a implorar por misericórdia. Disse ela, tirando discretamente um sapato debaixo da mesa. Ah, isto é liberdade. Trabalha muito, observou Tiago. Trabalho o suficiente para pagar as contas. Encolheu os ombros Sofia. Mas não é para sempre. Tenho um plano. Que tipo de plano? Os olhos de Sofia brilharam de um jeito que fez o coração de Tiago falhar uma batida. Vou abrir o meu próprio café-livraria, disse ela com a voz cheia de sonhos. Um lugar onde as pessoas possam ler, beber um bom café e ninguém seja julgado por usar sandálias ou saltos altos. Vai ser acolhedor, sabes? Com poltronas confortáveis, música suave e um menu honesto que não cobre 15 € por um café que custa 2 € para fazer. Tiago inclinou-se para a frente genuinamente interessado. Isso parece incrível. Parece, não parece, suspirou Sofia. Só preciso de poupar uns 50. 0 € primeiro. Ao ritmo que vou, devo chegar lá por volta do ano 2095. Por que não pedes um empréstimo? Sofia riu, mas foi uma gargalhada sem humor. Porque os bancos não emprestam dinheiro a empregadas com um histórico de crédito mais fino que papel de seda? Disse com uma honestidade crua. Mas tudo bem. Chego lá, um dia de cada vez. Tiago ficou em silêncio observando aquela mulher que tinha tanto para dar e tão pouco para começar. Uma ideia começou a formar-se na sua mente. E tu, perguntou Sofia, mudando de assunto. O que te traz a Lisboa? Estás a viajar? Tiago hesitou. Era o momento perfeito para revelar quem realmente era.
Mas algo o impediu. Talvez o medo de ver aquele sorriso genuíno transformar-se em algo falso. Talvez o prazer raro de ser tratado como uma pessoa comum. Eu recebi algum dinheiro recentemente, disse ele escolhendo cuidadosamente as palavras. Ganhei na lotaria. Não muito, mas o suficiente para mudar a minha vida. A sério. Sofia arregalou os olhos. Isso é incrível. Quanto algumas centenas de milhares, mentiu Tiago sentindo a culpa apertar. Uau, Sofia, bateu na mesa empolgada. Isso é fantástico. E o que vais fazer com o dinheiro ainda não decidi. Tiago coçou a barba. Para ser sincero, não sei bem como agir agora. Quer dizer, há uma semana eu tinha quase nada. E agora tenho dinheiro, mas não faço ideia de como funciona o mundo dos ricos. Sofia olhou para ele por um momento longo e depois um sorriso brincalhão apareceu nos seus lábios. Sabes que mais? Acho que te posso ajudar com isso. Tu sim, eu. Sofia iluminou-se. Olha, trabalho há 3 anos num sítio cheio de gente rica. Aprendi todos os truques, como se comportam, como escolhem vinho, como fingem saber do que estão a falar quando claramente não sabem. Posso ensinar-te. Tiago mal podia acreditar na sua sorte. Ali estava ela oferecendo exatamente o tipo de situação que ele procurava. Uma oportunidade para ver como as pessoas comuns viam o seu mundo. Farias isso? Claro, disse Sofia estendendo a mão. Vai ser divertido. Como um projeto Pygmalion, mas ao contrário. Ou talvez da forma correta. Enfim, vou transformar-te de um mochileiro sortudo num mochileiro sortudo, que sabe usar um garfo de peixe. Tiago apertou a mão dela rindo. Combinado. Ótimo. Termino o meu turno dentro de 2 horas, disse Sofia levantando-se e calçando o sapato com uma careta. Encontro-te lá fora, está bem. Podemos começar pelo básico. Como pedir comida sem parecer que estás a ter um ataque cardíaco quando vês o preço. Perfeito. Sofia começou a afastar-se, depois virou-se de novo. E Tiago? Obrigada. Pelo quê? Por seres real, disse simplesmente. É raro por aqui. E com isso, desapareceu entre as mesas, deixando Tiago sentado ali segurando os 5 euros que ela lhe tinha dado e a perguntar-se no que exatamente se tinha metido. Mas pela primeira vez em anos, estava ansioso para descobrir. 2 horas depois, Sofia saiu pela porta dos fundos do Café Magnafe Lisboa, trocando o uniforme impecável por uns jeans gastos e uma blusa simples. Encontrou Tiago à espera no passeio ainda com as mesmas roupas encharcadas, mas agora com uma expressão mais relaxada. Tu? Esperaste mesmo, disse Sofia surpresa e feliz ao mesmo tempo. Claro que esperei, respondeu Tiago. Não é todos os dias que alguém se oferece para me ensinar a ser... Como é que chamaste? Um mochileiro que sabe usar um garfo de peixe. Sofia riu atirando a mala ao ombro. Exatamente. E a primeira lição começa agora. Vem comigo. Ela começou a caminhar pelo passeio com passos determinados, e Tiago seguiu-a curioso. Onde vamos? A um lugar muito importante, respondeu Sofia com um tom misterioso. O verdadeiro coração de Lisboa. 15 minutos depois, Tiago estava dentro de uma loja de segunda mão, rodeado por fileiras de roupa amontoadas de forma caótica. Ok, lição número 1, disse Sofia virando-se para ele com uma seriedade cômica. Se quer misturar-se com gente rica, pelo menos tem de parecer que tem um lugar para dormir. Essas tuas roupas estão a gritar por socorro. Tiago olhou para as próprias roupas gastas e teve de morder o lábio para não rir. Se ela soubesse que ele tinha um closet do tamanho do apartamento inteiro dela... Mas eu não tenho muito dinheiro para gastar. Mentiu Tiago mantendo o papel. Relaxa, disse Sofia abanando a mão. Isto é uma loja de segunda mão. Dá para encontrar roupas boas aqui por quase nada. Olha isto. Ela puxou uma camisa azul clara de um cabide e segurou-a à frente dele. Perfeita. E só falta um botão. Nada que uma agulha e linha não resolvam. 10 euros. Tiago pegou na camisa examinando-a.
Era de boa qualidade, provavelmente de uma marca cara que alguém tinha doado. Ironicamente, ele, um homem com uma fortuna, estava a ser levado a comprar roupa usada. E também precisas de umas calças decentes. Continuou Sofia, já enfiando-se entre os cabides. Nada de calças cargo com manchas de lama. Ah, aqui. Ela ergueu uns jeans escuros, praticamente novos. Vai experimentar. O provador é ali no canto. 20 minutos depois, Tiago saiu vestindo a camisa azul e os jeans. Sofia observou-o de cima a baixo, mordendo o lábio de forma avaliadora. Muito melhor. Agora pareces um ser humano civilizado. Ela circulou à volta dele como uma general a inspecionar um soldado. Só falta uma coisa. O que Sofia apontou para a barba desalinhada dele. Isso precisa de um aparo. Mas eu não faço barba. Isso deixo por minha conta. Eu trato disso, disse Tiago tocando no queixo. Ótimo, Sofia bateu palmas. Agora vamos pagar isto tudo e passar para a lição número 2. Na caixa, Tiago tirou uma nota de 100 € da carteira. Os olhos de Sofia quase saltaram. Ei, ei, ei. Ela empurrou a mão dele de volta. Guarda esse dinheiro. Tens de aprender a poupar. Mas eu, Sofia, já estava a tirar moedas da própria mala. 22 godo no total. Eu empresto-te. Podes pagar-me quando puderes. Está bem, Tiago tentou protestar, mas ela já tinha entregue o dinheiro à funcionária. Ele ficou ali parado, segurando as roupas, com uma sensação estranha no peito. Quando fora a última vez que alguém se preocupara com ele daquele jeito. Obrigado, disse ele baixinho. De nada, respondeu Sofia com um sorriso. Agora a próxima paragem, almoço. E vais aprender a arte de usar cupons de desconto. Tiago piscou. Cupons de desconto. Oh, meu amigo. Sofia enlaçou o braço no dele naturalmente. Tens muito que aprender sobre sobreviver nesta selva de cimento. Eles caminharam até um pequeno restaurante italiano em Alfama. O lugar era minúsculo, com apenas 8 mesas, mas o cheiro que vinha da cozinha era de cortar a respiração. Este é o Bela Pasta, disse Sofia ao entrarem. A Dona Julieta faz a melhor lasanha de Lisboa. E às terças, há 20% de desconto se mostrares este cupão. Ela tirou um papel amarrotado da bolsa e acenou orgulhosamente. Tu colecionas cupons? Perguntou Tiago, genuinamente fascinado. Eu coleciono, organizo e uso religiosamente, respondeu Sofia com orgulho. No mês passado, poupei 73 € só com cupons. Isso paga a minha conta da luz. Sentaram-se perto da janela. Uma italiana de cabelo grisalho e sorriso caloroso aproximou-se. Sofia, minha querida Dona Julieta, deu 2 beijos nas bochechas dela. Há tanto tempo. E quem é este jovem tão bonito? Este é o Tiago Dona Jota. Um novo amigo. Tiago, esta é a melhor cozinheira de toda a Lisboa. Oh, sempre foste a minha favorita, disse Dona Julieta, dando uma palmadinha carinhosa no ombro de Sofia. O de sempre para ti, sim, por favor. E para ele também. Quando Dona Julieta se afastou, Tiago inclinou-se sobre a mesa. O que é o de sempre? Lasanha salada e pão de alho, respondeu Sofia. Confia em mim, vais adorar. E ela tinha razão. Quando a comida chegou, Tiago provou a lasanha e teve de se controlar para não gemer alto. Era infinitamente melhor do que qualquer coisa servida nos restaurantes 5 estrelas onde ele costumava ir. Bom, não é? Disse Sofia com a boca cheia, completamente despreocupada. Incrível, admitiu Tiago. Ok, agora presta atenção. Sofia limpou a boca com um guardanapo. Lição número 3. Como comportar-te num jantar chique. Ela pegou no garfo e na faca, segurando-os de forma exagerada e pomposa. Primeiro, nunca jamais segures o garfo assim. Ela demonstrou apertando o garfo com o punho fechado como uma criança. As pessoas ricas desmaiam só de ver isto. Tiago riu. E como é que se segura então assim? Sofia ajustou a pega leve e elegante, suave como se estivesses a segurar uma pena. E quando cortas a carne, não serras como se estivesses a cortar madeira. Fazes movimentos suaves.
Ela demonstrou cortar a lasanha com uma elegância exagerada, o nariz empinado. E sempre mastigas de boca fechada porque ninguém quer ver a tua comida a fazer uma festa lá dentro. Tiago ria tanto que quase se engasgou. És uma ótima professora. Eu sei, disse Sofia fazendo uma vénia sentada. E tem mais. Quando alguém te oferece vinho, não pode simplesmente dizer, tanto faz. Tens de fingir que entendes. E como é que se faz isso? Sofia pegou no copo de água e rodou-o delicadamente como se fosse vinho. Primeiro rodas assim, levantas um pouco o queixo, ficas com um ar sério. Ela franziu a testa de forma dramática. Depois cheiras, fazes uma cara pensativa e dizes algo completamente sem sentido, tipo, notas amadeiradas com um toque de cereja selvagem. Cereja selvagem, repetiu Tiago a rir. Ninguém sabe o que isso quer dizer. Sofia também riu. Mas funciona sempre. Gente rica adora falar de coisas que ninguém entende. Eles passaram a hora seguinte a comer, rir e trocar histórias. Sofia falou dos clientes mais absurdos do Café Magnaf Lisboa, e Tiago, cuidadoso, para não revelar demasiado, inventou histórias sobre empregos estranhos, que supostamente tivera antes de ganhar a lotaria. Quando terminaram, Sofia mostrou o cupão à dona Julieta, que aplicou o desconto com um sorriso. Vês, disse Sofia ao saírem. Poupamos 8,50 €. Isso é uma semana de café. Tiago olhou para aquela mulher que ficava genuinamente feliz por poupar menos de 10 € e sentiu algo mudar dentro dele. No seu mundo, 8 € não significavam nada, não pagariam nem o serviço de estacionamento. Mas para Sofia, era uma semana de café, uma semana de pequenas alegrias. Obrigado, disse ele de repente. Pelo quê? Por me mostrares tudo isto? Tiago fez um gesto vago à volta deles. É diferente. Um diferente bom. Sofia sorriu. E naquele momento, com o sol da tarde iluminando o rosto dela, Tiago achou que nunca tinha visto nada tão bonito. A vida é feita de coisas pequenas, Tiago disse ela, enfiando as mãos nos bolsos. As pessoas ricas esquecem isso. Preocupam-se tanto com os 1000 copos de vinho que se esquecem de que a felicidade pode custar 8,50 €. Ela começou a andar pelo passeio e Tiago seguiu-a percebendo que estava completamente encantado por ela. E pela primeira vez em muito tempo, ele não queria que o dia acabasse. Nos dias que se seguiram, Tiago e Sofia tornaram-se inseparáveis. Todas as manhãs depois do turno dela no Café Magnaf, encontravam-se para mais lições de etiqueta para recém-ricos, como Sofia gostava de chamar. Na manhã seguinte, Sofia apareceu no hotel barato, onde Tiago disse que estava hospedado carregando um saco misterioso. Bom dia, aluno, disse ela animadamente quando ele abriu a porta. Hoje é dia de nível avançado. Como comprar comida sem gastar uma fortuna? Tiago, agora barbeado e usando as roupas da loja de segunda mão, sorriu. Estou pronto, professora. Ótimo, porque vamos ao meu lugar preferido no mundo. Sofia fez um gesto dramático. O supermercado. Meia hora depois, Tiago empurrava um carrinho velho pelas filas estreitas de um mini mercado de bairro. Sofia caminhava ao lado dele pegando itens das prateleiras com a precisão de um cirurgião. Ok, presta atenção, disse ela pegando 2 latas de tomate. Esta custa 3,50 €. Esta, a marca branca, custa 1,90 €. Qual achas que eu vou escolher? A mais barata. Exatamente. Sofia atirou a lata para o carrinho. Porque no fim, tomate é tomate. Não interessa se o rótulo é bonito. Tiago observava fascinado enquanto ela avançava pelos corredores, comparando preços, verificando prazos de validade e, de vez em quando, fazendo comentários hilariantes sobre produtos exagerados. Olha isto. Ela levantou uma caixa de cereais com um urso sorridente na frente. Cereais premium orgânicos de quinoa dourada. 12 €. 12 € por um punhado de grãos que provavelmente vieram do mesmo sítio daquela caixa de 2 € ali. Mas talvez seja mais saudável, sugeriu Tiago tentando não rir.
Saudável é não passar fome porque gastaste todo o dinheiro em cereais do ursinho feliz, rebateu Sofia devolvendo a caixa. Lição importante. Marketing é a arte de te fazer pagar mais por menos. No corredor das massas, ela parou em frente a uma pilha enorme de esparguete. Agora, se fores a um restaurante chique e pedires carbonara, cobram-te tipo 30 euro. Sofia pegou um pacote de massa. Mas este pacote custa 1,20 euro. Ovos 2,50 euro. Bacon 4 euro. Total 7,70 euro. Dá para fazer carbonara para 4 pessoas e ainda sobra troco. Sabes cozinhar? Perguntou Tiago. Sei o suficiente para sobreviver. Sofia encolheu os ombros. Quando vives sozinha e ganhas pouco, aprendes depressa. Ou tornas-te melhor amiga das entregas ao domicílio. Ela continuou a encher o carrinho com artigos práticos e baratos, e Tiago reparou que ela calculava cada cêntimo na cabeça. Na caixa, Sofia tirou um punhado de cupons de um envelope amarrotado. Tenho sempre estes, explicou, entregando-os ao funcionário. Cada cêntimo poupado é um cêntimo mais perto do meu fundo para abrir a livraria café. O total deu 42 euros, mas com os cupons desceu para 36 euros. Poupamos 6 euros. Sofia comemorou como se tivesse realmente ganho a lotaria. Isto chega para comprar um livro usado na feira de sábado. Ao sair do mini-mercado, virou-se para Tiago com um sorriso maroto. Agora vem a melhor parte. Vou ensinar-te a cozinhar. Espera o quê? Ouvistes bem, disse Sofia, já a caminhar em direção ao seu prédio. Comprar comida não serve de nada se não souberes cozinhar. Vamos fazer uma refeição digna de um rei, com orçamento de plebeu. O apartamento de Sofia era minúsculo, um estúdio apertado no terceiro andar de um prédio sem elevador. A cozinha tinha o tamanho de um armário, mas ela movia-se ali dentro como se fosse um chefe profissional. Bem-vindo ao meu palácio, disse em tom brincalhão, pousando os sacos no balcão. Não é grande coisa, mas é meu. Tiago olhou em volta, paredes descascadas, mobília antiga, mas tudo impecavelmente limpo e arrumado. Havia plantas na janela, pilhas de livros em todos os cantos e um mural de fotografias numa parede. É acolhedor, disse ele com sinceridade. És um péssimo mentiroso, Sofia riu. Mas obrigada. Agora vamos ao trabalho. Ela prendeu um avental à cintura e atirou outro para Tiago. Primeira lição de cozinha carbonara autêntica. Italiana a sério, não essa versão com natas que os restaurantes inventam. Durante a hora seguinte, Sofia comandou a cozinha como uma general. Ensinou Tiago a cozer a massa no ponto certo, fritar o bacon até ficar estaladiço e misturar os ovos com queijo ralado. Não, disse quando Tiago quase despejou os ovos na frigideira quente. Estás prestes a fazer uma omelete de esparguete. Primeiro tiras do lume, depois misturas. És bastante mandona na cozinha? Comentou Tiago divertido. Mandona não. Professora exigente, corrigiu Sofia, provando o molho. Toma, experimenta. Ela aproximou o garfo da boca dele, e Tiago sentiu o coração falhar uma batida com o gesto íntimo. O sabor era incrível. Está ótimo, disse ele, olhando diretamente para os olhos dela. Sofia sustentou o olhar um segundo mais do que o necessário. Depois virou-se depressa, fingindo procurar pratos no armário. Bom? Agora vamos empratar como a gente fina faz, disse a voz ligeiramente trêmula. Montaram o prato com cuidado e Sofia acendeu uma vela no centro da pequena mesa. Pronto, um jantar de 50 € por 7,70 €, anunciou com orgulho. Sentaram-se frente a frente e Tiago provou a carbonara que tinham preparado juntos. Era simples, caseira e absolutamente deliciosa. Isto é melhor do que qualquer restaurante chique, disse ele honestamente. Isso é porque foi feito com amor, respondeu Sofia, e depois abriu muito os olhos. Quer dizer com carinho. Com carinho e técnica italiana apropriada. Tiago sorriu, achando a sua timidez adorável. Posso perguntar-te uma coisa? Disse ele, passado um momento. Claro.
Por que fazes tudo isto? Tiago fez um gesto vago. Ensinar-me a ajudar-me? Mal me conheces. Sofia pousou o garfo pensativa. Sabes, há uns meses eu estava muito mal, começou. Perdi o emprego, estava prestes a ser despejada, nem tinha dinheiro para o metro. E um dia uma senhora no autocarro viu que eu estava a chorar. Não me conhecia de lado nenhum, mas deu-me 20 euros e disse: passa isto em frente quando puderes. Ela olhou para Tiago com um sorriso suave. É isso. Estou a passar em frente. Depois, recuperando o tom brincalhão. E além disso, tu és um aluno excepcional. Estás quase pronto para te misturar no mundo dos ricos. Quase Tiago fingiu indignação. Bem, ainda tens de trabalhar a postura. Sofia levantou-se e começou a andar à volta dele. Os ricos andam de maneira diferente, assim. Olha, ergueu o queixo e desfilou pela cozinha minúscula com passos exagerados, ombros para trás como se estivesse numa passerelle. Olha para mim. Sou importante. O meu perfume custa mais do que a tua renda mensal, disse ela numa voz pomposa. Tiago desatou a rir. Eles andam mesmo assim, juro que sim, disse Sofia, sentando-se novamente enquanto ria. Especialmente as socialites. É como se tivessem engolido um cabo de vassoura. Passaram o resto da tarde a conversar, rir e arrumar a cozinha juntos. Tiago secava a louça enquanto Sofia lavava. E aquela simplicidade doméstica fez o peito dele apertar, como se por um momento a vida fosse exatamente aquilo que devia ser. Ao cair da noite, Tiago percebeu que tinha de ir embora não quisesse. Obrigado pelo dia de hoje, disse à porta. Foi especial. De nada. Sofia sorriu. Amanhã, à mesma hora. Ainda tenho de te ensinar sobre vinhos de supermercado que parecem caros, mas custam 5 euros. Por nada deste mundo eu perdia isso. Descendo as escadas do prédio, Tiago ligou ao seu assistente pessoal. Sr. Ashford, a voz do outro lado respondeu de imediato. Novidades? Cancele todas as minhas reuniões da próxima semana, disse Tiago. Tenho algo mais importante para fazer. E pela primeira vez em anos, ele dizia isso com verdade. Na manhã seguinte, o despertador de Sofia tocou sem piedade. Ela desligou-o e ficou deitada por um momento com um sorriso tolo no rosto. Nos últimos dias deu por si a pensar em Tiago mais vezes do que gostaria de admitir. Ela abanou a cabeça, afastando os pensamentos. Concentra-te, Sofia. Ele é só um amigo a quem estás a ajudar, nada mais. Mas quando se vestiu para o trabalho, escolheu a sua blusa preferida e pôs batom pela primeira vez em semanas, no café Magnaf Lisboa. O dia estava tão agitado como sempre. Sofia serviu mesas, tirou pedidos e sorriu educadamente para clientes que mal a olhavam. Durante uma pausa rápida, pegou no telemóvel e viu uma mensagem de Tiago: bom dia, professora. Pronto para a próxima aula. A que horas sais? Sofia escreveu rapidamente, às 15 horas. Encontro-te na esquina. A resposta veio quase instantaneamente. Lá estarei faminto por conhecimento e por comida a sério. Ela riu baixinho e guardou o telemóvel no bolso do avental. Alguém está feliz hoje, comentou Jéssica, outra empregada, passando com um tabuleiro cheio. Só estou a ter uma boa semana, disse Sofia, tentando soar casual. Pois claro. Jéssica piscou-lhe o olho. Tem alguma coisa a ver com aquele rapaz que defendeste outro dia, o mochileiro. Talvez. Sofia Bento, estás a corar. Jéssica cutucou-a com o cotovelo. Conta lá. Quem é ele? Só um amigo. Sofia insistiu. Estou a ajudá-lo com umas coisas. Amigo Jéssica fez aspas no ar. Da forma como estavas a olhar para ele, não parecia muito amistoso. Antes que Sofia respondesse, Richard apareceu a bater palmas. Meninas, menos conversa, mais trabalho. Temos clientes à espera. Às 15 horas não chegavam rápido o suficiente. Quando finalmente terminou o turno, Sofia correu para se trocar. Encontrou Tiago à espera na esquina, vestido com a roupa da loja de segunda mão,
e um sorriso que fez o estômago dela dar um nó. Pronta para a aventura de hoje? Perguntou ele. Sempre disse Sofia animada. Hoje vamos a um lugar especial. Apanharam o metro para uma zona antiga de Lisboa. Sofia guiou-o por ruelas estreitas do bairro Alto, até chegarem a uma pequena loja com um letreiro desbotado Wines & Co. Isto anunciou Sofia dramaticamente. É o segredo mais bem guardado de Lisboa. Lá dentro, um homem mais velho de cabelo branco e óculos grossos cumprimentou-os do balcão. Sofia, minha ragazza favorita, disse ele com forte sotaque italiano. Olá, Sr. Benedetti. Cumprimentou ela calorosamente. Trouxe um aluno hoje. Ah, sim. O Sr. Benedetti olhou Tiago de cima a baixo. Quer aprender sobre vinho. Estou nas mãos dela, respondeu Tiago. Então estás em boas mãos, assentiu o dono. A Sofia sabe mais de vinho do que metade dos sommeliers dos restaurantes chiques. Sofia corou ligeiramente. Não exagere, Sr. B. Só aprendi umas coisinhas. Coisinhas. Nada disso, protestou o homem. Tens talento natural. Sofia agarrou no braço de Tiago e levou-o até as prateleiras. Ok, atenção, começou ela. Primeira coisa que precisas saber, preço alto não significa qualidade. Pegou numa garrafa simples com um rótulo discreto. 6,90 €. Vinho português casta Touriga Nacional. Num restaurante caro, vendiam isto por 40 € à vontade. Aqui menos de 7. E como sabes que é bom? Ah, este é o truque. Sofia virou a garrafa. Primeiro verificas o ano. Este é de 2019, excelente para vinhos portugueses. Depois lês a descrição. Notas de fruta vermelha, taninos suaves. Isso quer dizer que é saboroso e fácil de beber. Tiago pegou na garrafa impressionado. E como aprendeste tudo isto, o Sr. Benedetti ensinou-me, disse Sofia. Quando comecei a trabalhar no Café Magnafi, eu não percebia nada de vinhos. Ficava nervosa sempre que alguém pedia. Então comecei a vir aqui a fazer perguntas e ele ensinou-me tudo. É a minha melhor aluna, gritou o Sr. Benedetti do balcão. Sofia continuou a lição mostrando garrafas diferentes, explicando regiões, castas, harmonizações. Tiago observava-a fascinado não tanto pelo vinho, mas pela paixão na voz dela. E agora, a cereja no topo. Sofia levantou uma garrafa de espumante. Esta custa 9 €. Num restaurante cobram 80 €. E sabes por quê? Por quê? Porque tem a palavra champanhe no rótulo. Não champanhe verdadeiro só vem da região de Champagne, em França. Isto é prosecco italiano, mas é igualmente delicioso. Tu devias ensinar estas coisas, disse Tiago sinceramente. Um dia, na minha livraria Café, vou ter uma secção dedicada a vinhos acessíveis, disse Sofia, os olhos a brilharem. Quero ensinar as pessoas que não precisam gastar uma fortuna para beber algo bom. Compraram 3 garrafas, todas recomendações da Sofia, perfazendo 22 € e saíram da loja. Agora vem a parte prática, anunciou Sofia. Vamos fazer um piquenique no Jardim da Estrela. Um piquenique, sim. Ela já caminhava cheia de energia. Vou ensinar-te a aproveitar as coisas boas da vida sem gastar uma fortuna. Pararam numa mercearia, onde Sofia montou uma pequena cesta com queijo, pão, fruta, e enchidos tudo dentro de um orçamento apertado. No jardim encontraram um sítio tranquilo com relva fofa junto ao lago. Sofia estendeu uma manta velha que trazia na mala e começou a arrumar tudo com cuidado. Aqui está, disse sentando-se. Um jantar digno de rei por menos de 40 €, incluindo o vinho. Tiago sentou-se ao lado dela, olhando para o lago iluminado pela luz dourada do fim da tarde. Isto é perfeito, disse baixinho. Sofia abriu a garrafa de prosecco com habilidade e serviu em 2 copos de plástico que trazia. Agora a lição final, disse ela levantando o copo. Quando brindas com alguém especial, não precisas de copos de cristal ou de um restaurante 5 estrelas. Só precisas de um momento verdadeiro. Brindaram com um leve toque de plástico. Há momentos verdadeiros,
disse Tiago olhando fixamente para ela. Há momentos verdadeiros, repetiu Sofia, o coração acelerado. Comeram, conversaram e riram enquanto o sol se punha lentamente. Tiago contou histórias inventadas sobre a sua vida antes da lotaria e Sofia partilhou sonhos sobre a livraria café que queria abrir. Vai ter poltronas grandes e confortáveis, descreveu animada, e uma lareira para o inverno e estantes do chão ao teto. E ninguém vai ser obrigado a consumir para ficar lá porque às vezes as pessoas só precisam de um lugar onde pertençam. Tu vais conseguir, disse Tiago com convicção. Eu sei que vais. Como podes ter tanta certeza, porque és das pessoas mais determinadas que já conheci, disse ele. E generosa. E inteligente. Ele parou percebendo que estava a dizer demasiado. E... perguntou Sofia baixinho. Tiago olhou para ela ao pôr do sol dourado, iluminando-lhe o rosto, e quase lhe disse a verdade. Quase lhe contou quem realmente era. Mas o medo de perder tudo isto, esta ligação genuína, este momento perfeito, paralisou-o. E inspiradora terminou ele, desviando o olhar. Sofia ficou em silêncio durante um momento, depois deitou-se na manta, olhando para o céu que escurecia. Sabes, Tiago, és uma pessoa interessante, disse ela pensativa. Interessante como não sei explicar. Ela virou a cabeça para ele. Às vezes parece que estás a esconder algo, como um mistério ambulante. O coração de Tiago acelerou. Todos temos os nossos segredos, disse tentando soar casual. É verdade, concordou Sofia. Mas espero que um dia confies em mim o suficiente para me contares os teus. Tiago deitou-se ao lado dela, olhando para as primeiras estrelas a aparecerem. Eu confio em ti, disse honestamente. Mais do que pensas. Ficaram ali deitados lado a lado sem se tocarem, mas totalmente conscientes da presença um do outro. O telemóvel de Tiago vibrou no bolso, provavelmente o assistente com algum assunto urgente, mas ele ignorou. Naquele momento, debaixo das estrelas, num jardim tranquilo de Lisboa, ao lado de uma empregada com um coração maior do que o mundo inteiro, Tiago Ashford percebeu algo assustador. Estava a apaixonar-se. E quando ela descobrisse a verdade, provavelmente iria odiá-lo. Passou-se uma semana num borrão de risos, aprendizagens e momentos que Tiago sabia que iria recordar para sempre. Cada dia trazia uma nova aventura com Sofia, desde aprender a lavar roupa numa lavandaria de bairro até descobrir os melhores food trucks da cidade. Na manhã, após o piquenique, Sofia apareceu no hotel barato, onde Tiago dizia estar hospedado com uma missão especial. Hoje, anunciou dramaticamente, vais aprender a maior habilidade de sobrevivência urbana, regatear numa feira de rua. Tiago riu enquanto fechava a porta do quarto. Regatear. A sério, a sério. Sofia já o puxava pelo braço pelo corredor. É uma arte delicada. Requer charme e timing perfeito, e a quantidade certa de ousadia. Apanharam o metro até a zona da Feira da Ladra, onde barracas coloridas se estendiam por vários quarteirões. Vendia-se de tudo: roupa, bijuteria, livros usados, artigos vintage. Ok. Primeira regra, disse Sofia parando em frente a uma banca de lenços. Nunca aceites o primeiro preço. Nunca. É como uma dança, eles dizem um preço ridículo. Tu fazes cara de choque. Eles baixam, tu ameaças ir embora, eles baixam mais. Isso funciona. Vais ver. Aprende com a mestre. Sofia aproximou-se da banca e levantou um lenço de seda azul. Quanto é 25 €? Disse o vendedor automaticamente. Aqui está a tradução completa para português europeu, totalmente fiel ao conteúdo original, sem cortar nada, com todas as adaptações culturais a Lisboa, Portugal, já aplicadas anteriormente. Central Park, Jardim da Estrela Street Fair, Feira da Ladra Upper East Side, Zona Rica, equivalente em Lisboa Avenida da Liberdade Príncipe Real Lapa, valores, euros, referências culturais ajustadas mantendo a intenção narrativa. Os olhos de Sofia arregalaram-se de forma tão dramática
que Tiago teve de morder o lábio para não se pôr a rir. 25 €, repetiu ela como se o vendedor lhe tivesse pedido um rim. Por um lenço. Tens a certeza de que não é feito de ouro? É seda pura, minha senhora, disse o vendedor, embora Tiago tenha notado o sorriso no rosto dele. Provavelmente já conhecia a Sofia. Seda pura. Da China. Produzida em massa, disse Sofia verificando a etiqueta. Tenho 10 €. Aceita 10 € impossível. Pelo menos 20. Dou 15 e levo 2. 18 por 2. 16 e fechamos o negócio. O vendedor fingiu pensar, depois estendeu a mão. Conduzes uma negociação difícil, menina Sofia. Feito 16. Sofia pagou triunfante e entregou um dos lenços a Tiago. Pronto, poupamos 18 €. Isso chega para comprar livros usados, completou Tiago já a apanhar o jeito. Exatamente. Estás a aprender. Passaram a manhã inteira na feira. Sofia regateou com todos os vendedores, sempre simpática, sempre a conseguir descontos. Tiago observava espantado com a maneira como ela transformava cada negociação numa conversa amigável. Numa banca de livros antigos, Sofia parou os olhos a brilhar. Oh, olha para isto. Agarrou numa edição gasta de orgulho e preconceito. O meu livro preferido no mundo inteiro. Já o tens. Tenho 3 cópias, admitiu ela passando os dedos pela capa com carinho. Mas nunca me canso. A Jane Austen sabia tudo sobre segundas oportunidades e o amor verdadeiro. Tiago pegou no livro da mão dela. Quanto custa? Perguntou ao vendedor. 8 €. Fico com ele, disse Tiago antes que Sofia pudesse protestar. Tiago, não tens de... Eu sei. Ele sorriu. Mas quero. Considera um presente do teu pior aluno. Quer dizer, do teu melhor aluno. Sofia corou, pegando no livro com delicadeza. Obrigada, disse baixinho. Quando saíram da feira, Tiago estava carregado de sacos livros, o lenço vintage que Sofia insistiu que lhe ficava bem, e até uma caneca de 2 € que dizia "E Amor Lisboa". Vês? Disse Sofia, toda entusiasmada. Compras de sucesso sem ficarmos falidos. Oficialmente estás a transformar-me num humano normal graças à melhor professora do mundo, respondeu Tiago. Pararam num food truck para almoçar. Sofia pediu 2 tacos e 2 limonadas, pagando com um cupom que parecia ter guardado para todas as ocasiões. Sentaram-se num banco a comer e a ver as pessoas passar. Posso perguntar-te uma coisa, disse Tiago depois de um momento. Claro. Por que queres tanto abrir uma livraria café, além do motivo óbvio de ser um sonho? Sofia mastigou pensativamente antes de responder. Quando eu era pequena, a minha avó tinha uma livraria. Começou ela. A voz suave. Não era nada de especial, só uma lojinha num bairro calmo. Mas era mágica. As pessoas entravam tristes e saíam a sorrir porque ela não vendia só livros. Vendia pertença. Tiago ouviu em silêncio, tocado pela emoção na voz dela. Quando ela morreu, a loja fechou. Eu tinha 12 anos, continuou Sofia. E prometi a mim mesma que um dia ia recriar algo assim. Um lugar onde as pessoas possam ser elas mesmas. Onde não precisem fingir que são ricas ou importantes. Um lugar onde podem simplesmente ser humanas. A tua avó teria orgulho em ti, disse Tiago sinceramente. Espero que sim. Sofia sorriu com um toque de tristeza. Às vezes falo com ela. Eu sei que é parvo, não é nada parvo. Interrompeu Tiago. É bonito. Sofia olhou para ele e naquele momento algo passou entre os dois. Um entendimento quieto, uma ligação mais profunda que palavras. O telemóvel de Tiago tocou, quebrando do momento. Ele olhou para o ecrã assistente outra vez. Pela 10ª vez naquela semana, e ignorou. Não vais atender? Perguntou Sofia. Não é importante. Tiago, disse ela num tom de aviso. Tens ignorado chamadas o dia todo. Todos os dias. E se for alguém importante, nada é mais importante do que estar aqui. E era a mais pura verdade. Sofia ia responder quando uma voz familiar soou atrás deles. Sofia, Sofia Bento. Viraram-se.
e viram uma mulher elegante aproximar-se. Cabelo louro perfeitamente arranjado. Roupa cara, sorriso de anúncio de pasta de dentes. Amanda disse Sofia, levantando-se surpreendida. Meu Deus, há séculos! Anos, disse a mulher, dando beijinhos no ar perto das bochechas de Sofia. Estás com bom aspecto. O tom deixava claro que queria dizer o contrário. Estou ótima, disse Sofia, mantendo o sorriso. E tu ouvi dizer que casaste. Sim, com o Jerônimo. Lembras-te dele? Amanda ergueu uma mão exibindo um anel que provavelmente custava mais do que a renda anual de Sofia. Estamos a viver na Avenida da Liberdade agora. Ele é CEO de uma startup tecnológica. Que bom, disse Sofia educadamente. E tu, Amanda? Olhou para Tiago com curiosidade mal disfarçada. Casada noiva. Oh não, Sofia corou. Somos só amigos, disse Sofia. Tiago, esta é a Amanda. Andamos juntas na escola. Prazer, disse Tiago, apertando-lhe a mão, reconhecendo instantaneamente o tipo de pessoa que ela era. O tipo com que lidava todos os dias no seu mundo empresarial. Então... Ainda está solteira, disse Amanda com falsa simpatia. E ainda a trabalhar como era mesmo. Fez um sorriso doce que ardia como veneno. Empregada de mesa, sim, disse Sofia, erguendo o queixo. No café Magnafe. Que giro, disse Amanda num tom que não tinha nada de sincero. Bem, cada um segue o seu caminho, não é? Eu sempre soube que eras mais... simples, menos ambiciosa. Tiago sentiu a raiva subir-lhe pelo peito, mas Sofia manteve-se calma. Na verdade, tenho bastante ambição, respondeu ela serenamente. Só que a minha envolve fazer a diferença na vida das pessoas, não apenas ganhar dinheiro. Claro, claro. Amanda abanou a mão como se afastasse poeira. Bem, tenho de ir. O Jerônimo está à minha espera. Foi interessante ver-te. E afastou-se, deixando atrás de si um rastro de perfume caro e condescendência. Sofia ficou parada um momento. Depois deixou-se cair no banco. Uau! Disse com uma risada sem humor. Que divertido! Ela é horrível, disse Tiago sem rodeios. Sempre foi. Sofia encolheu os ombros. Mas sabes o que é pior? Parte de mim ainda se sente... pequena, menos, mesmo sabendo que não sou. Tu vales 1000 Amandas, disse Tiago com fervor. 100.000. Ela tem dinheiro e roupas caras, mas tu tens algo que ela nunca vai ter. O quê? Um coração verdadeiro. Bondade. A capacidade de fazer alguém sentir-se especial sem gastar um cêntimo. Tiago pegou-lhe na mão. És extraordinária, Sofia. Não deixes ninguém fazer-te pensar o contrário. Sofia olhou para a mão dele entrelaçada na sua. Depois para o rosto dele, e os olhos suavizaram-se. Obrigada, sussurrou ela. Ficaram ali mãos entrelaçadas, e Tiago soube naquele instante estava perdido. Completamente, irremediavelmente apaixonado por aquela empregada de mesa de coração enorme que colecionava cupons e acreditava em segundas oportunidades. E quando ela descobrisse que ele tinha mentido, iria achá-lo tão mal quanto a Amanda. O pensamento fez-lhe o estômago torcer. Anda, disse Sofia de repente levantando-se. Vamos embora. Eu conheço um sítio com o melhor gelado de Lisboa por 3 €. 3,3 €. Ela sorriu recuperando a energia de sempre. E se pedires da maneira certa, ainda te dão topping extra. Caminhando lado a lado pela rua, Tiago tomou uma decisão. Ia contar-lhe a verdade. Hoje. Acontecesse o que acontecesse. Mas primeiro ia comer o melhor gelado de 3 € de Lisboa. O gelado era realmente delicioso, e a senhora do carrinho até pôs topping extra quando Sofia pediu com o seu sorriso encantador. Passearam pelo jardim a lamber os cones como 2 crianças, e Tiago sentiu o peso da decisão que tomara. Sofia começou ele parando perto da fonte. Preciso de te contar uma coisa. Ui. Ela fez uma careta divertida. Isso soa sério. Não me digas que afinal és um alienígena, porque honestamente,
Eu já não me surpreendia. Não exatamente. Tiago riu nervosamente. Mas é sobre o telemóvel vibrou outra vez. Uma torrente de mensagens do assistente reunião urgente com investidores em 30 minutos. Precisamos de si agora. Tiago olhou para o ecrã. Depois para Sofia, que terminava o gelado distraidamente, completamente alheia à tempestade que ele enfrentava. Desculpa, disse ele, guardando o telemóvel. Isto pode esperar. Tens a certeza, soou importante. Tu és mais importante. Sofia sorriu e o coração de Tiago apertou. Como é que ele podia contar-lhe a verdade, como explicar que tudo tinha sido uma mentira? Na verdade, Sofia disse de repente, preciso de te mostrar uma coisa. Vem comigo. Antes que ele protestasse, já ela o puxava pela mão. Apanharam o metro e saíram numa estação que Tiago nunca tinha visto. Sofia guiou-o por ruelas estreitas, até pararem em frente a um edifício velho e abandonado. Aqui. Os olhos dela brilhavam. É este o sítio. O sítio para que a minha livraria café. Sofia apontou para a fachada poeirenta, janelas tapadas com madeira. Eu sei que parece horrível agora, mas olha para o tamanho. E aquelas janelas enormes. Imagina a luz da manhã a entrar. E ali ela apontou para o canto, seria perfeito para a salareira. Tiago olhou à volta. O edifício estava em péssimas condições. O bairro um pouco degradado. Mas ele via o que ela via, o potencial. Quanto custa demasiado? Sofia suspirou. O dono quer 200 mil euros. Com obras estoque inicial, estou a falar de pelo menos 300 mil euros. E quanto tem? Sofia fez uma careta. 8.573,22 euros. Contei cada cêntimo. Tiago fez as contas. Ao ritmo dela demoraria décadas. Ele podia resolver tudo com uma chamada. Apenas uma. A tentação atingiu-o com força. Eu chego lá, disse Sofia, mais para si mesma do que para ele. Pode demorar, mas chego. A minha avó dizia sempre: a melhor parte de conquistar algo é a jornada, não só a chegada. A tua avó era sábia. Era mesmo. Sofia pousou a testa contra o vidro sujo da montra fechada. Às vezes venho aqui só para sentir o lugar, disse Sofia baixinho. Para tornar o sonho mais real, percebes? Tiago ficou ao lado dela a olhar através do vidro para o espaço vazio que um dia se tornaria algo mágico. Sofia. Ele tentou outra vez. Sobre aquilo que eu queria dizer. Ah, espera. Ela verificou o relógio. Oh, não. Estou atrasada. Prometi a Jéssica que fazia o turno dela hoje. Problemas de família. Mas falamos depois, ok? Sofia já corria em direção ao metro. Amanhã tenho o dia inteiro livre. Amanhã. Podemos passar o dia juntos. E desapareceu na estação, deixando Tiago sozinho no passeio, com a confissão presa na garganta. Ele olhou de novo para o edifício abandonado, imaginando Sofia lá dentro a viver o seu sonho. Depois tirou o telemóvel e ligou ao assistente. Sr. Ashford, respondeu a voz aliviada. Ainda bem que ligou. Os investidores estão furiosos. A reunião cancele tudo, disse Tiago. E preciso que faça algo por mim. Na manhã seguinte, Sofia acordou com o telemóvel a tocar insistentemente. Número desconhecido. Atendeu ainda sonolenta. Senhora Sofia Bento? Perguntou uma voz masculina formal. Sim. Daqui fala David Patterson, do escritório de advogados Patterson & Associados. Telefono sobre o prédio na Rua dos Pinheiros, número 247. Sofia sentou-se de imediato. O prédio? O que é que tem? Recebemos uma proposta de compra anônima, 350 mil euros, pagos na totalidade. O comprador tem apenas uma condição: o imóvel deve ser transferido para si, Senhora Bento, pelo valor simbólico de 1 euro. Sofia ficou em silêncio. Depois começou a rir. Está bem. Que programa de partidas é este? A Jéssica pagou-lhe para dizer isso. Isto não é uma partida minha, senhora. É uma oferta legítima.
O comprador deseja manter-se anônimo, mas foi muito claro nos termos. Se aceitar, pode vir hoje ao escritório assinar a documentação. Sofia desligou com as mãos a tremer e ligou imediatamente para Tiago. Tu não vais acreditar no que acabou de acontecer, disse assim que ele atendeu. Acho que alguém me quer dar o prédio. O prédio. Tiago repetiu, a garganta a apertar-se. Isto é insano, Tiago. Ela falava entusiasmada e confusa ao mesmo tempo, sem notar o silêncio pesado do outro lado. Tiago sabia que tinha cometido um erro. Um erro enorme. Tinha agido por impulso, tentando fazer algo bom, sem pensar nas consequências. E se ela achasse que ele estava a tentar comprá-la ou controlá-la? Tiago. Estás aí? Perguntou ela. Estou, disse ele. Sofia, sobre isso. É tão louco. Quem é que faria uma coisa destas? Ela quase gritava de excitação. Deve ser engano certo. Ou algum milionário maluco que ela parou. Meu Deus. Tiago, e se for real, Sofia? Eu preciso de te dizer. Espera, alguém está à porta. Interrompeu-o. Ligo-te já. Tenho de ver o que é. E desligou. Tiago ficou sentado no quarto do hotel com o telemóvel na mão, sabendo que tinha tornado tudo ainda pior. A mentira crescera tanto que ele já não sabia como desfazê-la. Horas depois, Sofia estava no café Magnaf, no turno da tarde, ainda a tentar digerir tudo aquilo. Ligara outra vez ao advogado, confirmara que não era brincadeira, mas recusara assinar seja o que fosse, sem perceber o que estava realmente a acontecer. Estava a servir cafés quando alguém pousou uma revista na mesa ao lado. Sofia ia a passar quando os olhos lhe bateram na capa. E congelou. Ali, a sorrir na capa da revista Forbes, estava Tiago. Mas não o Tiago que ela conhecia. Este Tiago usava um fato impecável, barba feita, cabelo perfeitamente arranjado, e a manchete gritava: Tiago Ashford, o bilionário por trás do Império Café Magnaf. Sofia pegou na revista com as mãos a tremer. Leu rápido: o proprietário de 12 cafés de luxo. Patrimônio estimado: 3 mil milhões. Filantropo conhecido por doações anônimas. Doações anônimas. O prédio. Tudo encaixou de forma dolorosa. O tabuleiro caiu-lhe das mãos. Bateu no chão com um estrondo que fez o café inteiro silenciar-se. Cappuccinos espalharam-se. Chávenas partiram-se. E Sofia ficou ali parada com a revista nas mãos, enquanto o seu mundo desabava. Não. Não, não, não. Richard correu para ela. Sofia, o que aconteceu? Estás bem? Mas ela não ouviu. Os olhos estavam presos à fotografia do homem que passou 2 semanas a aprender a poupar dinheiro com ela. O homem que a deixou pagar roupa da loja de segunda mão. O homem que era dono do café onde ela trabalhava. O mochileiro. Era o seu patrão. O silêncio no café Magnaf era esmagador. Clientes olhavam para Sofia imóvel no meio da sala, agarrada à revista. Cappuccino escorria pelo chão de mármore, formando poças castanhas aos seus pés. Sofia... Richard tocou-lhe no ombro com cuidado. Estás muito pálida. O que aconteceu? Perguntou Richard. Sofia não respondeu. Os olhos continuavam presos na foto de Tiago Ashford na capa. O sorriso confiante. O fato perfeitamente talhado. A postura de quem está habituado a comandar impérios. Nada, absolutamente nada, como o mochileiro sortudo que supostamente tinha ganho a lotaria. Eu preciso. A voz saiu estranha, quase robótica. Preciso de ir. Mas o teu turno? Preciso de ir, gritou, fazendo toda a gente sobressaltar-se. Atirou a revista para o balcão, arrancou o avental e praticamente fugiu porta fora. No passeio tentou respirar. Mas o ar parecia pesado demais para entrar nos pulmões. Uma mentira. Tudo tinha sido uma mentira. Ele deixara-a pagar-lhe roupas usadas, fingira não saber comportar-se em sítios caros. Comera refeições baratas, fingira que vinho de 5 euros era novidade. E o pior de tudo, ela tinha se apaixonado por ele. O telemóvel tocou. Tiago. Sofia carregou em rejeitar com tanta força que quase rachou o ecrã.
Tocou outra vez. E outra. Ela desligou o telemóvel completamente. Andou sem rumo pelas ruas de Lisboa, lágrimas a escorrerem-lhe pela cara. As pessoas desviavam-se, provavelmente pensando que era só mais alguém a ter um dia mau. Eventualmente deu por si parada em frente ao prédio da Rua dos Pinheiros. O seu prédio. Ou melhor, o prédio que um bilionário lhe tentara oferecer como prêmio de consolação. Depois de lhe mentir na cara. Idiota! Não sabia se falava dele ou dela própria. Sentou-se no passeio, encostou-se à parede fria e chorou. Chorou de humilhação, de raiva, e pela sensação de ter sido tratada como um pequeno projeto social de alguém rico e entediado. Vamos ver quanto tempo demora a empregada pobrezinha a acreditar em mim. Estava tão perdida no próprio sofrimento que não reparou quando alguém se sentou ao lado dela. Descobriste, não foi? Sofia levantou a cabeça bruscamente. Ao lado dela estava uma mulher mais velha, cabelo grisalho preso num coque desalinhado, roupa simples, mas limpa, sorriso gentil, e olhos de quem já tinha visto muita vida. Desculpe, Sofia. Fungou limpando as lágrimas. Sobre o teu bilionário misterioso, disse a mulher, apontando para o prédio. Descobriste quem ele é realmente? Sofia pestanejou atônita. Como é que... Minha querida, vivo exatamente ali à frente há 40 anos. A mulher apontou para um prédio do outro lado da rua. Já te vi vir aqui muitas vezes a olhar para dentro da montra como quem faz um desejo de aniversário. E ontem vi um homem num fato caro a falar com o dono sobre comprar o prédio. Não foi difícil juntar as peças. Sofia soltou uma risada amarga. Parece que toda a gente sabia menos eu. Homens ricos e os seus joguinhos, suspirou a mulher. Chamo-me Doroteia já agora. Sofia? Muito gosto. Muito gosto. Sofia chorona, disse Doroteia com um sorriso maroto, que apesar de tudo arrancou uma gargalhada verdadeira de Sofia. Desculpe. Eu não costumo chorar nos passeios, murmurou. Há sempre uma primeira vez, encolheu os ombros Doroteia. Então, vais contar-me a história. Ou tenho de adivinhar tudo, e Sofia, sem saber bem por que, contou-lhe tudo. Contou-lhe o dia chuvoso em que Tiago entrou no café. Como ela o defendia, as lições, os piqueniques, as gargalhadas, a ligação que sentiu. E que afinal era tudo uma mentira. Ele deixou-me parecer uma idiota. Terminou a voz a partir. Deixou-me ensinar-lhe coisas que ele provavelmente sabe melhor do que eu. Deixou-me pagar coisas quando ele podia comprar esta rua inteira sem sequer reparar. Doroteia ficou calada um momento. Posso perguntar-te uma coisa, podes? Nos momentos que passaram juntos, alguma vez sentiste que ele estava a fingir, mas mesmo a fingir? Sofia abriu a boca para dizer que sim, mas... Parou. Pensou na gargalhada genuína dele, na maneira como a olhava, na emoção na voz, quando disse que ela valia 100.000 Amandas. Eu? Não sei, admitiu baixinho. Olha, disse Doroteia. Não estou a defendê-lo. Uma mentira é uma mentira, ponto final. Mas às vezes as pessoas fazem coisas estúpidas pelos motivos certos. Não torna certo, mas torna complicado. Ele mentiu-me. Sim? Mentiu. Doroteia assentiu. E tens todo o direito de estar furiosa. Mas quando acabares de estar furiosa, talvez valha a pena perguntar por quê. Por que é que ele o fez? O que é que estava a procurar? Sofia não tinha resposta. Doroteia levantou-se e limpou as calças. Seja o que decidires, menina chorona. Certifica-te de que és tu a decidir. Não deixes a raiva decidir por ti. E também não deixes só o coração decidir. Tens o cérebro entre os dois por uma razão. Com aquele pequeno pedaço de sabedoria, Doroteia atravessou a rua e desapareceu no prédio. Sofia ficou ali mais uns minutos. Depois levantou-se e começou a caminhar para casa. Quando finalmente ligou o telemóvel, tinha 17 chamadas perdidas de Tiago e uma mensagem. Sofia, por favor, deixa-me explicar. Encontra-te comigo, por favor.
Ela escreveu e apagou 5 respostas diferentes antes de finalmente enviar: Café Magnaf, amanhã, 8 rios. Tu deves-me pelo menos uma explicação honesta. A resposta chegou instantaneamente. Lá estarei. Obrigado. Sofia atirou o telemóvel para dentro da mala e subiu as escadas para o apartamento. As colegas de quarto estavam na sala e uma delas levantou a cabeça preocupada. Sofia, estás bem? Pareces ter sido atropelada por um caminhão. Sinto-me como se tivesse sido, disse desabando no sofá. Lembram-se daquele rapaz que eu estava a ajudar? O Tiago. O mochileiro Giro? Perguntou a outra. Ele não é mochileiro, ele é um bilionário. E o dono do café onde eu trabalho. E mentiu sobre tudo. Os olhos das duas abriram-se como pratos. Como assim Sofia contou tudo outra vez? E quando terminou, uma delas estava quase a gritar de indignação. Isto é inacreditável. Quem é que ele pensa que é a brincar com os teus sentimentos assim? Também é um bocadinho romântico. Não, murmurou a outra. Tipo Cinderela, mas ao contrário. Não é romântico, disse Sofia. É manipulação. Pode ser as duas coisas, respondeu a colega mais sonhadora. Enquanto discutiam, Sofia pegou no livro que Tiago lhe tinha comprado na feira Orgulho e Preconceito. Passou os dedos pela capa desgastada. Pensou no Sr. Darcy e na Elizabeth. Como o orgulho e os mal-entendidos quase destruíram o amor deles. Mas no fim, a honestidade venceu. Será que Tiago seria honesto amanhã? Ou inventaria novas mentiras? E mais importante ainda, se fosse honesto, ela conseguiria perdoá-lo. Ela não sabia. Só sabia que de manhã teria de olhar nos olhos do homem por quem tinha caído e decidir se aquele homem era real ou apenas outra fantasia cuidadosamente construída. Adormeceu tarde, abraçada ao livro, a sonhar com piqueniques no parque e vinho de 5 euros. O dia seguinte, Sofia acordou com o estômago num nó. Escolheu uma roupa simples jeans e uma blusa branca e não pôs maquilhagem. Queria ser totalmente ela própria naquela conversa. Chegou ao Café Magnaf 10 minutos antes das 8 réu. O lugar estava vazio, luzes apagadas. Mas Tiago já lá estava, à porta, à espera. Ele parecia diferente, não com roupas de brechó, mas também não com um fato. Jeans escuros, camisa simples, algo entre o mochileiro e o bilionário. Os olhos vermelhos, como se também não tivesse dormido. Sofia, disse ele quando ela se aproximou. Tiago, respondeu ela friamente. Ou devo chamar-te de Sr. Ashford, Tiago, por favor. A voz saiu-lhe rouca. Eu fui sempre o Tiago. Nunca foste, disse Sofia. O Tiago era um mochileiro sortudo que ganhou a lotaria. Tu és alguém completamente diferente. Ele abriu a porta com uma chave, claro que tinha uma, ele era o dono, e fez-lhe sinal para entrar. Sofia entrou de braços cruzados, cada linha do seu corpo rígida, defensiva. Então, disse ela virando-se para enfrentá-lo. Explica. E desta vez sem mentiras. Tiago respirou fundo e começou finalmente a dizer a verdade. Ficou ali no meio do café vazio, mãos nos bolsos, claramente à procura das palavras certas. Sofia esperou fria e imóvel. Ela tinha lhe dado esta oportunidade, mas não ia facilitá-la. Eu estava cansado, disse Tiago finalmente. Cansado de ser tratado como uma carteira ambulante. Cansado de nunca saber se as pessoas gostavam de mim ou do meu dinheiro. Todas as conversas, todos os sorrisos, todas as amizades, sempre havia uma intenção escondida. Sofia nada disse. Ele continuou. Então decidi fazer um teste. Vim ao meu próprio café vestido bem como alguém sem nada, para ver quem ainda tinha bondade verdadeira. Ele engoliu em seco. E depois apareceste tu. Defendeste-me. Deste-me café. Deste-me dinheiro do teu bolso. E achaste divertido. Disparou Sofia. Fazer da pobre empregada uma tonta. Tiago avançou um passo. Nunca te achei uma tonta. Achei-te extraordinária. E cada momento contigo só provou isso. Então por que não disseste a verdade?
A voz de Sofia tremeu apesar dela tentar controlar. Tiveste 1000 oportunidades. No piquenique. Quando te mostrei o prédio. Quando eu tentei. Tiago passou a mão pelo cabelo desesperado. Tantas vezes, mas sempre que estava prestes a contar-te. Tu olhavas para mim daquele jeito. E eu tive medo. A voz partiu-se. Medo de te perder. Medo de ver aquele teu sorriso transformar-se em mais um sorriso falso como os outros, quando descobrissem quem eu sou. Então escolheste mentir. Escolhi ser cobarde, admitiu ele. E foi egoísta. E foi errado. E estou arrependido, mais do que consigas imaginar. Sofia caminhou até uma das mesas e sentou-se pesadamente. Tiago ficou de pé mantendo distância. O prédio, disse Sofia. Foste tu. Não era uma pergunta, mas Tiago respondeu na mesma. Fui. Eu só queria que tivesses o que mereces. O teu sonho. Não te cabe a ti dar-me os meus sonhos. Sofia explodiu finalmente a deixar a raiva sair. Tiraste-me a jornada à conquista. Era suposto ser minha, Tiago. Algo que eu construía tostão a tostão com o meu trabalho, e tu simplesmente atiraste dinheiro para cima como atiras dinheiro para tudo. Eu sei que foi errado. Não sabes. Sofia levantou-se. Não sabes porque nunca tiveste de trabalhar por nada na tua vida. Nasceste com tudo e agora passas 2 semanas a fingir ser pobre e achas que percebes alguma coisa. As palavras saíram mais duras do que ela queria, mas eram verdadeiras. Tiago recuou como se tivesse levado uma bofetada. Tens razão. A voz saiu baixa. Eu não entendo. Mas aprendi contigo. Ele respirou fundo. Aprendi que a felicidade não tem preço. Que um vinho de 5 € pode ser melhor que champanhe de 1000 €. Que poupar 8 € pode significar uma semana inteira de pequenas alegrias. Olhou-a nos olhos. Mostraste-me um mundo que eu tinha esquecido que existia. Um mundo onde as pessoas realmente se importam. Onde a bondade vale mais do que dinheiro. A voz suavizou ainda mais. E apaixonei-me por esse mundo. E por ti. Sofia sentiu o coração dar um salto, mas abanou a cabeça. Tu não me conheces de verdade. Conheço sim, insistiu Tiago. Sei que guardas cupons num envelope amarelo. Sei que cantas enquanto cozinhas. E falhas sempre a letra. Sei que visitas um prédio abandonado só para sonhar. Sei que tratas toda a gente com a mesma bondade do CEO ao sem-abrigo. E sei que tens o coração mais generoso que alguma vez vi. E o que é que eu sei sobre ti, Sofia? Senti a voz partir-se. Nada. Porque tudo era mentira. Nem tudo. Tiago deu um passo cuidadoso na direção dela. Os sentimentos eram reais. Cada gargalhada, cada momento, cada vez que olhei para ti. E pensei que nunca tinha conhecido ninguém tão especial. Isso foi real. Sofia queria acreditar. Meu Deus, como queria. Mas a dor ainda estava lá. Eu não sei se consigo confiar em ti outra vez. A sinceridade doeu-lhe ao dizer. Eu sei. Tiago assentiu. E não deves. Não agora. Mas estou a pedir uma oportunidade. Uma única oportunidade de provar que o Tiago que conheceste era verdadeiro. Só estava a usar a roupa errada. Sofia ficou em silêncio muito tempo. Depois, de repente, sentiu uma gargalhada subir-lhe à garganta. Isto é tão ridículo. E a gargalhada saiu meio histérica. É como uma telenovela. O bilionário disfarçado e a empregada inocente. Tiago piscou os olhos surpreendido. Mas depois, esboçou um sorriso pequeno. Assim contado é absurdo. Sofia começou a rir-se mais genuinamente. Eu ensinei-te a usar cupons. Cupons! Para um homem que provavelmente tem um assistente só para tratar dos cupons. Na verdade, tenho 3 assistentes, disse Tiago, o sorriso a crescer. Mas nenhum se especializa em cupons. 3 assistentes. Meu Deus! Sofia abanou a cabeça.
Devias ter achado tudo tão engraçado. A empregada pobrezinha a ensinar-te a poupar 8 euros, quando tu podias comprar o restaurante inteiro sem pestanejar. Eu não achei engraçado, disse Tiago sério. Achei revelador, no melhor sentido. Fez-me perceber o quão desligado do mundo real eu me tinha tornado. Sofia voltou a sentar-se exausta emocionalmente. Eu não sei o que fazer com tudo isto, Tiago. Ou Tiago Ashford. Ou lá quem fores. Sou só Tiago. Ele sentou-se na cadeira em frente, deixando sempre a mesa como barreira. O resto são circunstâncias. Circunstâncias de 2-3 mil milhões, murmurou Sofia. Leste a revista toda ali, cada palavra. Sofia suspirou. 3 vezes. A tentar encontrar nem que fosse um bocadinho do homem que eu conheci. E sabes o que encontrei? Um estranho num fato caro que doa dinheiro anonimamente, porque não sabe ligar-se a pessoas reais. Tiago vacilou, mas não desviou o olhar. Não estás errada. Eu sei, suspirou Sofia. E isso é o mais triste, porque o Tiago que eu conheci, eu gostei tanto dele, mas esse Tiago nem existe, pois não existe. Tiago pousou a mão sobre a mesa a centímetros da dela. Só estava enterrado debaixo de anos de muralhas e defesas. Tu ajudaste-me a encontrá-lo outra vez. Sofia olhou para a mão dele. Tão perto. E ainda assim tão longe. Eu preciso de tempo, disse finalmente. Preciso de processar. De perceber se consigo separar a mentira da verdade. Quanto tempo não sei. Sofia levantou-se. Mas tens de respeitar. Nada de chamadas, nada de mensagens, nada de coincidências e definitivamente nada de comprar mais prédios. Tiago levantou-se também. E o prédio? O que vais fazer vou recusar. A voz saiu firme. Quando eu abrir a minha livraria café, vai ser porque eu a conquistei. Não porque um bilionário cheio de culpa atirou dinheiro ao problema. Sofia. Já chega, Tiago. E ela caminhou em direção à porta. Tenho de ir. Espera, chamou Tiago. Sofia parou, mas não se virou. Só mais uma coisa. A voz dele vacilou. Aqueles 5 euros que me deste no primeiro dia, eu ainda os tenho. Levei-os comigo todos os dias porque me lembravam que ainda existem pessoas boas no mundo. Sofia sentiu as lágrimas transbordar. Bem-vindo ao mundo real bilionário, disse sem o encarar. Aqui? Magoamo-nos a sério. E saiu deixando Tiago sozinho no café vazio, a segurar uma nota amarrotada de 5 euros. E um coração partido. Lá fora, Sofia encostou-se à parede e chorou. Chorou de confusão, de raiva, de tristeza. E de algo que não sabia nomear. Porque apesar de tudo, uma partezinha teimosa dentro dela ainda queria acreditar que o mochileiro de olhos bondosos tinha sido real. Mesmo sabendo que provavelmente nunca mais o iria ver. 2 semanas passaram-se como 2 anos. Sofia voltou ao trabalho no café Magnaf porque as contas não se pagavam sozinhas. Richard estava confuso com toda a situação de Tiago Ashford, mas tinha ordens diretas do próprio dono. Sofia devia ser tratada exatamente da mesma forma, sem favoritismos, sem privilégios. Era estranho trabalhar sabendo que Tiago era o proprietário do espaço, mas ele não apareceu. Nem uma única vez. Cumpriu a promessa de lhe dar espaço, e por alguma razão irritante isso fez Sofia respeitá-lo. Só um bocadinho. Estás bem? Perguntou Jéssica enquanto arrumavam chávenas. Pareces distante. Só a pensar, respondeu Sofia vagamente. No bilionário em tudo, Sofia suspirou. No que é real e no que não é. No que é orgulho. E no que é simplesmente proteger-me. Essas são perguntas muito profundas para uma terça-feira. Jéssica abanou a cabeça. Tu precisas é de vinho barato e conversa filosófica. Sofia riu-se a primeira gargalhada em dias. Talvez mais tarde, já a caminhar para casa, o telemóvel tocou. Outro número desconhecido. Ela atendeu com cuidado. Olá, senhora Bennet.
Fala Thomas Wright, do banco New York Trust. Sofia parou no passeio. Sim, estou a ligar para informar que foi aberta uma conta em seu nome com um depósito inicial significativo. Gostaria de marcar uma reunião para discutir os detalhes. O sangue de Sofia ferveu. Quanto 300 mil euros? Foi o Tiago Ashford que fez esse depósito. Houve uma pausa. Não posso divulgar a identidade do depositante, mas cancele. A voz dela saiu firme como aço. Cancele a conta. Devolvam o dinheiro. Não o quero. Mas, minha senhora, eu disse que não quero. Cancelem. Desligou com força. E imediatamente ligou a Tiago. Ele atendeu ao primeiro toque. Sofia, tu prometeste. Prometeste dar-me espaço. E agora descubro que puseste 300 mil numa conta em meu nome. Não fui eu, disse Tiago, calmo, mas firme. Não me mintas outra vez. Não estou a mentir, insistiu ele. Sofia, juro-te pela minha vida que não fui eu. Eu nunca faria isso depois de tu deixares claro que queres conquistar as coisas por ti. Sofia ficou em silêncio confusa. Então? Quem não sei, disse ele. Mas vou descobrir. Dá-me alguns minutos. Desligou, deixando Sofia parada na rua. Perdida. 15 minutos depois ele voltou a ligar. Já sei quem foi, disse Tiago. Foi o meu pai. O teu pai? Leu sobre nós numa revista de mexericos, suspirou Tiago. Pelos vistos, alguém tirou uma foto nossa no parque e vendeu-a. E o meu pai, no estilo típico dele, tentou resolver tudo atirando dinheiro ao problema. Podes dizer-lhe que, já disse, cortou Tiago. Pedi-lhe para cancelar tudo. Expliquei-lhe que não queres caridade e que ele não tem o direito de interferir na tua vida. Ele não gostou, mas vai respeitar. A raiva de Sofia dissipou-se um pouco. Obrigada. De nada, Sofia. Houve uma pequena hesitação na voz dele. Estás bem? Era a primeira conversa verdadeira em 2 semanas. E Sofia percebeu o quanto tinha sentido falta da voz dele. Estou a sobreviver, admitiu. E tu, o mesmo. Ficaram em silêncio um instante. Tenho de ir, disse Sofia por fim. Mas obrigada por resolveres isto. Sempre murmurou Tiago suavemente. Sofia desligou e encostou-se a uma parede tentando processar tudo. A vida estava tão complicada. No dia seguinte, Sofia estava a servir mesas quando viu alguém familiar entrar no café. Demorou 1 segundo a reconhecer. Amanda? A antiga colega que tinha sido tão condescendente. Sofia pensou em fugir para a cozinha, mas endireitou a postura. Era apenas mais uma cliente. Olá, Amanda, disse educadamente ao aproximar-se da mesa. O que deseja, Amanda? Levantou o olhar. E Sofia reparou que os olhos dela estavam vermelhos. Sofia, disse Amanda, a voz trêmula. Eu preciso de falar contigo. Estou a trabalhar. Por favor, interrompeu Amanda. Só 5 minutos. Sofia olhou em volta. O café estava praticamente vazio. Sofia sentou-se contrariada. 5 minutos. Amanda respirou fundo. Eu vi aquela foto tua com o Tiago Ashford. Está por todo o lado. E eu... Ela parou. As lágrimas começaram a cair. Sofia, desculpa pelo quão horrível fui contigo naquele dia. Sofia piscou surpreendida. Amanda continuou. A minha vida não é aquilo que parece. A voz tremia. O Jeremy, o meu marido, está a trair-me com a assistente. O apartamento no Parque das Nações é arrendado. E estamos com 3 meses de atraso. A empresa dele faliu na semana passada. Amanda, tu foste sincera. Amanda cortou-a com um gesto. Vivias a tua vida honestamente. E eu tratei-te como lixo porque eu estava com inveja. Sofia ficou sem reação. Inveja do quê? Daquilo que eu nunca tive. Amanda limpou uma lágrima. Integridade. Tu és real, Sofia. Eu passei tanto tempo a fingir ser alguém que esqueci quem realmente era. Sofia ficou em silêncio a tentar absorver aquela honestidade inesperada. Eu nem sei o que dizer. Não tens de dizer nada. Amanda limpou as lágrimas com o pulso.
Só queria que soubesses. E pedir desculpa. A sério. Tu sempre foste melhor do que eu. Ela levantou-se para ir embora, mas Sofia segurou-lhe o pulso suavemente. Espera. Senta-te. Eu trago-te um café. Da casa. Amanda ficou a olhar para ela incrédula. Por quê? Porque já fomos amigas. E porque toda a gente merece uma segunda oportunidade. Sofia sorriu. Mesmo as Amandas deste mundo. Meia hora depois estavam a conversar como se os anos não tivessem passado. Amanda falou do casamento a desmoronar. Sofia contou o caos com Tiago. No fim, trocaram números outra vez. Obrigada, disse Amanda ao levantar-se. Por não me odiares. Odiar dá muito trabalho, encolheu Sofia os ombros. Prefiro guardar energia para coisas melhores. Nessa noite, Sofia estava em casa quando o telemóvel vibrou. Mensagem de um número desconhecido. Um link para um vídeo. Curiosa clicou. O estômago caiu-lhe. Era o vídeo do café, o momento exato em que ela deixa cair a bandeja ao ver a revista. Alguém tinha filmado e publicado no TikTok com o título Empregada ensina bilionário a ser pobre e causa caos no café Magnafe. O vídeo tinha 3 milhões de visualizações. 3 milhões. Os comentários eram um caos. Apoio vai miúda, ele mereceu. Cruéis. Óbvio que ela só queria o dinheiro. Engraçados. Aquelas caputinos morreram como heróis. Dolorosos. Isto é teatro para a fama barata. Sofia sentiu-se mal. Na manhã seguinte, ao chegar ao café, Richard esperava por ela à porta. A expressão dele dizia tudo. Sofia, disse constrangido. Temos de falar, eu sei, respondeu ela a voz vazia. Estou despedida. Não fui eu, apressou-se Richard a dizer. Veio da administração. O vídeo está a gerar muito barulho. Acham que é melhor para todos? Se eu percebo, disse Sofia, entregando-lhe o avental. Sem problema. Mentira. Era todos os problemas do mundo. Mas ela não ia chorar ali. Subiu as escadas até ao apartamento, fechou a porta. E finalmente deixou as lágrimas cair. Perdera o emprego. Tornara-se viral pelas piores razões. E o homem por quem se apaixonara tinha-lhe mentido. Sophia Bennet tinha oficialmente batido no fundo, mas o que ela não sabia era que às vezes quando se chega ao fundo, só resta um caminho para cima. Durante 3 dias, Sofia ficou de pijama a comer gelado diretamente da embalagem e a ver séries repetidas. As colegas de quarto tentaram animá-la, mas ela estava decidida a viver o seu momento de autocomiseração até ao fim. No 4º dia, acordou com alguém a bater insistentemente na porta. Vai-te embora! Gritou do sofá. A pancada ficou mais forte. Sophia Bennet abre esta porta agora! Ou arrombo-a! Gritou uma voz feminina. Sofia franziu o sobrolho. Conhecia aquela voz. Arrastou-se até a porta e abriu-a. Doroteia. A vizinha da Rua dos Pinheiros estava ali, mãos na cintura, e uma expressão que não aceitava desculpas. Como é que descobriu onde eu vivo? Perguntou Sofia, ciente de que parecia alguém que chorara 3 dias seguidos. Tenho os meus métodos, disse Doroteia, empurrando a porta e entrando. Santo Deus! Que cheiro é este, morreste, e esqueceste-te de avisar? Estou só a ter um momento, murmurou Sofia. Estás a ter é uma crise de autocomiseração, corrigiu Doroteia, abrindo as janelas. E já chega. Levanta-te. Toma banho. Veste-te. Temos trabalho. Que trabalho? Estou desempregada, lembras-te? Precisamente. Doroteia cruzou os braços. Vamos arranjar-te um emprego. Anda. 20 minutos depois, Sofia estava vestida apresentável o suficiente a ser literalmente marchada por Lisboa por Doroteia. Para onde vamos? Para um sítio que precisa de alguém com o teu talento, disse ela misteriosa. Pararam em frente a um pequeno café em Almada, Alcântara adaptado PRT. O letreiro dizia Java Dreams e nas janelas estavam colados vários anúncios de procura-se funcionário. Aqui? Perguntou Sofia.
A dona é a minha sobrinha, explicou Doroteia. O café está a passar dificuldades. A última empregada saiu sem aviso e ela está desesperada. Entra e mostra do que és capaz. Sofia hesitou, mas Doroteia praticamente empurrou-a pela porta dentro. O café era minúsculo, apenas 6 mesas, mas tinha um encanto quente e acolhedor. Uma jovem ruiva estava atrás do balcão com ar completamente sobrecarregado. Tia Doroteia disse surpreendida: "O que estás aqui a fazer?" "Trouxe-te uma candidata." Doroteia empurrou Sofia para a frente. "Esta é a Sofia, a melhor empregada de Lisboa. Sofia, esta é a minha sobrinha Raquel." Raquel olhou Sofia de alto a baixo. "Tens experiência há 3 anos." Sofia respondeu. "Num sítio chique em Lisboa." Raquel arregalou os olhos. "E por que queres trabalhar aqui?" "Pagamos quase nada." Sofia pensou. Por que é que queria? Depois percebeu a verdade. Porque os sítios pequenos têm alma. "E eu prefiro alma a um salário grande." Raquel sorriu. "Estás contratada. Quando podes começar?" "Agora." "Perfeito. O avental está ali." E assim, Sofia estava a trabalhar outra vez. Java Dreams não tinha nada a ver com o café Magnafe. Não tinha lustres de cristal nem clientes de fato caro. Mas tinha algo muito melhor: coração. Os clientes eram vizinhos que lá iam todos os dias. Conheciam-se pelo nome. Deixavam boas gorjetas mesmo quando mal podiam. E trataram Sofia como família desde o primeiro dia. Uma semana depois, Sofia estava a servir café quando alguém entrou e o seu coração quase parou. Tiago. Simplesmente vestido jeans e uma t-shirt, o cabelo despenteado e um ar nervoso. "Olá", disse ele quando ela se aproximou. "Olá." Sofia apertou a bandeja para as mãos não tremerem. "O que estás aqui a fazer?" "Ouvi dizer que servem o melhor café de Almada", sorriu Tiago. "Achei que devia testar." "Tiago." Ele ergueu as mãos. "Tu pediste espaço. Tecnicamente disseste nada de chamadas e nada de mensagens. Não disseste nada sobre eu não poder ser cliente." Sofia não conseguiu evitar um pequeno sorriso. "Tecnicamente correto é o pior tipo de correto." "Aprendi com a melhor professora", disse ele sentando-se num canto. "Então?" "Posso pedir um café, Sofia?" Suspirou e tirou o bloco. "O que desejas? A coisa mais barata da ementa. E uma fatia daquele bolo na vitrine." Ele hesitou. "E a tua companhia? Se tiveres 5 minutos." Sofia olhou em volta. O café estava quase vazio, só um senhor idoso a ler jornal no canto. 5 minutos. Serviu o café ao bolo e sentou-se à frente dele. "Como me encontraste, Doroteia?" admitiu Tiago. "Ligou-me. Disse que estavas bem, mas que eu seria um idiota se não tentasse, pelo menos. A Doroteia é muito cusca. A Doroteia é muito sábia", corrigiu Tiago. Ele provou o café e fez uma cara exagerada. "Uau, isto é horrível." Sofia riu pela primeira vez em semanas. "É o café mais barato. O que esperavas?" "Esperava lições sobre como apreciar coisas baratas", sorriu ele. "Mas este está para lá de qualquer salvação." "Eu ouvi isso!" gritou Raquel da cozinha. Sofia tapou a boca a rir. "Vais fazer-nos fechar portas no teu primeiro dia aqui." "Desculpa", gritou Tiago. "O bolo é delicioso. Assim já gosto", respondeu Raquel. Tiago voltou a olhar para Sofia e a expressão dele suavizou. "Tinha saudades tuas", disse baixinho. "Muitas." Os olhos de Sofia arderam. "Eu também tive. Mas isso não apaga o que aconteceu." "Eu sei", assentiu Tiago. "E não estou aqui para te pedir para voltares para mim. Estou aqui porque..." Respirou fundo. "Porque aprendi algo importante contigo. E queria que soubesses." Sofia ficou imóvel. Tiago continuou sincero como nunca. "O mundo que construí à minha volta era falso. Cheio de pessoas que só queriam o meu dinheiro. Fiquei tão habituado a isso que esqueci que havia outra forma de viver." Ele estendeu a mão por cima da mesa e tocou na dela.
Tu mostraste-me que existe bondade verdadeira, ligação verdadeira, que um piquenique no parque pode valer mais que um jantar de 1.000 euros. Os olhos dele brilharam. E eu mudei por tua causa. Um nó formou-se na garganta de Sofia. Tiago, deixa-me terminar. Desde que nos afastamos, doei metade da minha fortuna. Sofia arregalou os olhos. Estou a abrir centros comunitários em bairros carenciados. Mudei as políticas do Café Magnaf, todos os funcionários têm salário justo e participação nos lucros. Ele sorriu de lado. E sabes mais? O que mandei imprimir uma frase nova na entrada de todos os meus cafés. O sorriso dele cresceu. Uma frase que aprendi com uma certa empregada muito sábia. Que frase Tiago inspirou fundo. O luxo está na forma como tratamos as pessoas, não no que possuímos. Uma lágrima desceu pela face de Sofia. Fizeste isso. Fiz porque era verdade. E porque queria honrar a pessoa que me ensinou isso. Mesmo que ela nunca me perdoe. Queria que soubesse que me mudou para sempre. Sofia ficou em silêncio durante muito tempo. Depois disse: Posso fazer-te uma pergunta honesta? Qualquer coisa. Se nos tivéssemos conhecido de forma normal, tu rico, eu empregada, terias dado uma oportunidade, ou ter-me-ias ignorado como todos os outros clientes fazem. Tiago pensou a sério antes de responder. Honestamente, provavelmente teria ignorado, porque eu estava cego para o que realmente importa. Levantou os olhos e encontrou os dela. Mas agora... A voz ficou suave. Agora eu ver-te-ia. Veria a verdadeira tu, e apaixonar-me-ia da mesma maneira. Como podes ter a certeza? Porque já aconteceu, disse Tiago simplesmente. Apaixonei-me pela verdadeira Sofia, que guarda cupons, sonha em grande e trata toda a gente com bondade. As roupas que eu usava eram diferentes, mas os meus sentimentos eram reais. Sofia puxou a mão de volta e limpou as lágrimas. Preciso de mais tempo, disse ela, para ter certeza, para confiar outra vez. Quanto tempo não sei. Então espero, disse Tiago levantando-se. Venho aqui todos os dias. Peço o café terrível e o bolo delicioso. E quando estiveres pronta, se estiveres pronta, eu estarei aqui. Ele deixou 20 euros na mesa para uma conta de 5 euros e saiu. Sofia ficou ali a segurar a nota e percebeu algo importante. Talvez estivesse pronta para perdoar. Talvez já tivesse perdoado. Tiago cumpriu a promessa. Todos os dias às 15 ele entrava no Java Dreams, pedia sempre o mesmo café medonho, o mesmo pedaço de bolo e conversava com Sofia nos intervalos dela. Nunca pressionava, nunca pedia mais do que a companhia dela. E dia após dia, os muros em torno do coração de Sofia derretiam um bocadinho mais. 3 semanas depois, era sexta-feira à tarde. Sofia estava a limpar mesas quando Tiago entrou como sempre. Mas desta vez, trazia algo na mão. Olá, disse ele, pousando um envelope no balcão. Tenho algo para ti. Sofia estreitou os olhos. Se for dinheiro, juro que te atiro o café a ferver. Tiago riu. Não é dinheiro. É melhor. Abre. Sofia abriu o envelope com cuidado. Lá dentro estavam documentos oficiais. Demorou alguns segundos a perceber. Eram escrituras do prédio da Rua dos Pinheiros, em nome dela. Tiago. Começou a raiva a borbulhar novamente. Espera. Ele ergueu as mãos. Antes que me mates, deixa-me explicar. Tu ganhaste isto. Ganhei? Sofia franziu o sobrolho. Como assim ganhei, Tiago? Sorriu. Lembras-te do vídeo viral? 3 milhões de visualizações, murmurou Sofia. Pois, Tiago endireitou-se. Contactei a plataforma. Tecnicamente, tens direito aos lucros de publicidade de qualquer conteúdo que use a tua imagem sem permissão. Lucros de imagem. Sofia piscou confusa. Tiago explicou calmamente. O vídeo mostra-te. Usou o teu nome. Gerou dinheiro. Legalmente, tens direito a uma parte desse lucro.
Eu apresentei a reclamação em teu nome e o acordo foi de 320 mil euros. Sofia caiu numa cadeira. Isto é real completamente. Ele empurrou as escrituras para ela. É o teu dinheiro. Ganho de forma legal. Eu só tratei da papelada. E usei esse valor para comprar o prédio em teu nome porque tu mereces realizar o teu sonho. Sofia olhou para os papéis, depois para ele, depois novamente para os papéis. Eu? Não sei o que dizer. Diz que sim, pediu Tiago. Diz que vais abrir aquela livraria café. Diz que vais torná-la real. As lágrimas começaram a rolar. Mas as obras, o estoque, ainda preciso de tanto dinheiro. Então pede um empréstimo, sugeriu Tiago. Agora és proprietária, és empresária. Os bancos vão levar-te a sério e vais construir isto à tua maneira, com as tuas mãos. Fizeste isto tudo por mim. Fiz porque era o correto, respondeu Tiago com doçura. E porque te amo. E quando amamos alguém de verdade, ajudamos essa pessoa a alcançar os seus sonhos. Não compramos os sonhos por ela. Sofia limpou as lágrimas olhando para o homem que tinha entrado na sua vida como um mochileiro perdido e mostrado ser muito mais. De repente, as palavras saíram sozinhas. Eu perdoo-te. Tiago ficou imóvel. O que eu perdoo-te? Repetiu Sofia, levantando-se. Pela mentira, pela farsa. Por tudo. Porque tu mudaste. E eu também mudei. E porque a vida é demasiado curta para desperdiçar com orgulho. Sofia. E eu amo-te também, disse ela de rompante. Amo o mochileiro. Amo o bilionário. Amo o Tiago que come carbonara barata e o Tiago que doa metade da fortuna. Amo todas as versões de ti, porque no fundo é sempre tu. Tiago atravessou o café em 3 passos largos e beijou-a. Foi um beijo cheio de semanas de saudade, arrependimento, perdão e amor verdadeiro. Quando se afastaram, ambos sorriam e choravam ao mesmo tempo. Casa comigo, disse Tiago de repente. Sofia riu ainda nos braços dele. Isso foi um pedido, ou uma ordem. Foi um pedido desesperado de um homem que não quer passar mais um dia sem ti. Então? A minha resposta é sim, disse Sofia. Mas com uma condição, qualquer uma. Nada de casamento milionário, disse ela firme. Quero algo simples, real, com as pessoas que realmente importam. Feito? Tiago concordou sem hesitar. Da cozinha, Raquel, que tinha visto tudo, começou a bater palmas. O homem mais velho no canto também aplaudiu. E de repente, todo o pequeno café estava a celebrar. 6 meses depois, numa manhã ensolarada de primavera, Sophie Bennet casou-se com Tyler Ashford. A cerimônia aconteceu dentro da pastelaria Magnafe, mas não era a mesma pastelaria Magnafe que Tyler tinha construído. Sophie ajudara a redesenhá-la por completo. Continuava elegante, mas agora era quente e acolhedora, com cadeiras confortáveis, estantes de livros e preços honestos no menu. E na fachada, escrito em letras douradas, brilhava a nova filosofia do café. O luxo está na forma como tratamos as pessoas, não no que possuímos. Sophie estava maravilhosa com um vestido simples de renda branca, segurando um ramo de margaridas. Tyler usava fato, mas insistiu em calçar os mesmos tênis gastos que tinha no dia em que se conheceram. Para lembrar de onde viemos, explicou ele. Os convidados eram uma mistura perfeita. Dorothy sentada ao lado do pai bilionário de Tyler. Rachel a conversar com Jessica. Amanda estava lá também com o seu novo namorado, um professor de escola pública que realmente a amava. Dona Julieta tinha feito o bolo de casamento. O senhor Benedetti levou o vinho todos abaixo de 10 euros, como Sophie exigira. O celebrante conduziu a cerimônia com calor e simplicidade. Quando chegou o momento dos votos, Sophie falou primeiro Tyler. Quando entraste naquele café completamente encharcado, pensei que estava a salvar um estranho. Mas na verdade eras tu que me estavas a salvar, a mostrar que a bondade ainda existe, que o amor verdadeiro ainda existe,
e que às vezes as melhores histórias começam nos encontros mais improváveis. Prometo amar-te nos dias de champanhe e nos dias de café de €1 nos momentos de luxo e nos momentos de simplicidade, porque no fim, tu és o meu verdadeiro luxo. Tyler enxugou uma lágrima antes de falar. Sophie, tu ensinaste-me que a verdadeira riqueza não se mede em euros, mas em momentos em risos partilhados em refeições simples, em pequenos atos de bondade. Deste-me algo que nenhum dinheiro poderia comprar: um coração verdadeiro e um amor real. Prometo passar todos os dias a mostrar-te que o homem a quem ensinaste a viver de verdade é o homem real, e que este homem te ama mais do que qualquer palavra pode dizer. Quando se beijaram, todo o café explodiu em aplausos. Na recepção, Sophie olhou à sua volta e sentiu uma gratidão quente a espalhar-se dentro dela. A sua livraria-cafeteria estava quase pronta e iria abrir dali a 2 meses. Tyler insistira em ajudar nas obras, mas apenas como voluntário normal, carregando caixas e pintando paredes. O que estás a pensar, Tyler? Perguntou, trazendo 2 copos de prosecco de 9 vevro. Que a vida é engraçada, disse Sophie, pegando no copo. Se alguém me dissesse há 1 ano que eu iria casar com um bilionário, teria rido na cara dessa pessoa. E se me dissessem que eu iria apaixonar-me por uma empregada que me deu €5 por bondade, eu acharia impossível, disse Tyler com um sorriso. Mas aqui estamos nós. Aqui estamos, repetiu Sophie, brindando. 2 tolos apaixonados que aprenderam que o verdadeiro luxo é encontrar alguém que te ama pelo que és, e não pelo que tens. Parece até uma filósofa, Tyler brincou. Aprendi com uma senhora muito sábia numa rua de Lisboa, disse Sophie, piscando o olho. Dançaram toda a tarde, comeram um bolo de 3 camadas feito com amor e riram até doerem as bochechas. Quando o sol começou a pôr-se, Tyler levou Sophie até a janela. Olha, disse ele apontando para a rua. Um caminhão de mudanças estava estacionado, pintado com letras bonitas e cuidadas. Livros em café da Sophie, onde todos são bem-vindos. Chegou esta manhã, explicou Tyler. O meu último presente de casamento para a mulher que mudou a minha vida. Sophie olhou para o letreiro e para o homem que um dia entrara na sua vida disfarçado, e compreendeu algo essencial: não importava se ele era bilionário, ou mochileiro rico, ou sem dinheiro. O que importava era que ele era o Tyler, o seu Tyler, e ela era simplesmente Sophie. Obrigada, disse ela, beijando-o suavemente. Por tudo. Obrigado, tu respondeu Tyler, por me ensinares a viver de verdade. E ali na pastelaria onde tudo tinha começado. Sophie Bennett, agora Sophie Ashford, percebeu que tinha conquistado tudo aquilo que sempre sonhara. Não porque um bilionário lhe dera tudo, mas porque ela lutou, sonhou, perdoou e amou com todo o coração. E no fim, essa era a única riqueza que realmente importava. Na nova fachada do café, as luzes acenderam-se, iluminando a frase que agora definia não apenas um negócio, mas uma vida inteira. O luxo está na forma como tratamos as pessoas, não no que possuímos. E aqui, todos são bem-vindos, até mochileiros bilionários. O que achaste da história de Sophie e Tyler? Partilha a tua opinião nos comentários. Classifica esta história de 0 a 10. Qual é a tua nota? Subscreve o canal e ativa as notificações para acompanhar todas as nossas histórias. E não te esqueças de ver mais histórias emocionantes no final.